A escrita matemática. Esse assunto, quando foi selecionado na sala de aula, a minha expectativa sobre ele é que seria um assunto mais técnico e que talvez envolvesse muito dificuldade também, que seria um assunto muito complexo. Essa era a minha expectativa, né? Me deparei com esse assunto. Mas no decorrer dos estudos, eu percebi que era algo mais simples, talvez, que não fosse tão complexo, mas que a parte mais difícil dele seria a forma de a gente poder desenvolver ele na prática. Porque no decorrer da obra eu percebi que seria algo mais exaustivo da gente poder aplicar de verdade, mas que é de realmente importância, pois é algo que no quadro da educação brasileira hoje em dia é muito difícil a gente ver um professor pôr em prática isso, ou na verdade ele ter tempo. Mas mergulhando no conteúdo e buscando algumas fontes de conhecimento, eu encontrei a autora Clara Gonçalves Rodrigues de Mesquita. A obra da autora, no caso, que eu usei como base de estudo, foi o espaço para a aprendizagem que fabrica significado e produz sentido. É algo que realmente a gente percebe que a matemática muitas vezes não traz dentro de sala de aula. Que muitas vezes a gente só aplica conhecimento mais de laboratório no caso, é mais números, é mais fórmulas, e muitas vezes o aluno também ele pergunta sobre como é que ele vai usar isso na vida dele. Muitas vezes a gente se depara com o professor que não consegue responder essa pergunta, que muitas vezes a gente só estuda fórmulas e mais fórmulas. E hoje vamos poder tratar sobre isso, né? De como a gente poder abordar essa pergunta, responder ela e também trazer uma aprendizagem mais significada. E segundo ela, a autora Carla Gonçalves, perdoe, a fabricação de conhecimento significativo na matemática, ela se dá ao meio que o aluno está, ou seja, a cultura dele, o ambiente que ele vive em casa, onde a escola também está situada, pois também isso interfere, e entre outros fatores também, que é muito importante para essa aprendizagem. Então, de certa forma, tudo está associado de qual maneira o aluno vive, porque muitas vezes ele vê a matemática e não sabe o que está vendo, e não sabe que está usando a matemática. O surgimento da matemática, ela surgiu com base da necessidade dos povos antigos, eles poderem encontrar maneiras de comercializar de forma justa e que pudesse ser mais transparente possível, garantindo assim, né, que houvesse o surgimento da matemática que nós conhecemos atualmente. E muitas vezes devido a alguém também não ter bastante conhecimento sobre a matemática, por exemplo, que ela está trabalhando para receber e o que ela gasta, por exemplo. Às vezes ela não mensura isso. Quando ela recebe uma proposta de emprego para trabalhar em outro lugar fora do seu local de vivência, por exemplo. Tem essa situação também que a matemática ela ajuda ao ser humano também, né? Medir o que vai ser mais vantajoso. Porque às vezes ela pode estar ganhando 2 vezes mais fora de onde ela está vivendo, mas muitas vezes ela não vai realmente estar ganhando isso. Às vezes ela está gastando até mais. Aí é onde entra também o conhecimento da matemática. Continuando com o conteúdo da seguinte maneira para os alunos é que o seguinte, nem o conteúdo que a gente for aplicar em sala de aula que não tivesse significado ou importância, tanto faz. Ele pode aprender por aprender, mas ele não vai se lembrar disso. É um dos fatores também muito importante que eu vi nessa obra, que é como trabalhar a matemática de uma forma mais significativa. E como a gente também trazer o aluno mais para a aula, né? Mostrar que a matemática não é tão difícil, que às vezes a gente também está aplicando matemática no cotidiano. Mostrar a importância dela também, porque para a vida dele vai ser fundamental, como eu também acabei de citar ainda agora, né? E também de que ela pode transformar a vida dele. Pode deixar a vida dele um pouco mais fácil, a depender da situação que ele esteja também, né? Enfim, entre outros benefícios. Mas é claro que não é tão fácil, não é tão bonito assim aplicar a matemática dessa forma significativa. Isso leva tempo. Às vezes o aluno também não vai querer se empenhar. Às vezes também o professor não vai estar com aquela vontade, porque a gente sabe, né? Todo dia que a gente vai estar com bom ânimo. Entre outras coisas. E seguindo assim, para finalizar o vídeo também, né?
como eu pude apurar isso com a minha vida profissional, é que eu percebo que vai ter vários obstáculos para ser vencido, ou melhor dizendo, desafios. Porque da minha época também como aluno, eu nunca vi uma matemática assim apresentada com um significado. Que ela realmente se faz minha vida. Eu só via da forma bruta. Que é só os números, as formas. Quem gosta de matemática vai aprender de boa, que ama, se interessa. E quem não gosta, mas mesmo que não goste e precise dela, esse vai acabar tendo um pouco de complicações mais na frente. E pensando por esse lado, a gente fica, né, refletindo assim, o que é que eu vou fazer na sala de aula com meus alunos, que eu vou dar aula que contribua para a vida deles. Mesmo que ele não seja, se torne professor de matemática, mesmo que ele não vão usar aquela soma de Bhaskara nem nada, mas que no mínimo eles, né, cognitivamente, né, pense em matemática. Pense na forma matemática também de resolver os problemas da vida. Porque dá. Se você pôr em prática, dá.